Olá, mais uma aula de segurança no trabalho com o professor Paulino Batista. Bom, hoje nós falaremos sobre investigação e análise de acidentes. Durante todas essas nossas aulas, nós discutimos muito sobre prevenção de acidentes, sobre mitigação de riscos de acidente, sobre ética, postura no trabalho, sobre NRs, normas regulamentadoras, sobre a formação da CIPA, sobre a composição da CIPA, sobre a importância da segurança no trabalho para o colaborador, para a empresa, para o mundo. Hoje nós vamos falar daquilo que não gostaríamos de falar. Acontece um acidente. E aí? O que é que nós fazemos quando acontece um acidente? Quais procedimentos a equipe de segurança e saúde no trabalho tem que ter diante de um quadro como um acidente de trabalho? A nossa aula de hoje versará sobre esse tema. Vamos viajar um pouco na investigação e análise de acidentes com o professor Paulino Batista. Bom, o primeiro passo seria a formação da comissão de investigação. A comissão pode utilizar de algumas ferramentas para avaliar as causas do acidente. Mas vamos parar um pouquinho. Professor, quem seriam as pessoas dessa comissão de investigação? Normalmente membros da CIPA. Os membros da CIPA, mais técnico de segurança, engenheiro de segurança no trabalho, médico de segurança, toda a equipe do SESMIT é quem vai fazer parte dessa comissão de investigação. E elas teriam que seguir, essa comissão teria que seguir alguns passos ou utilizar algumas ferramentas que o professor apresenta aí. A primeira ferramenta é a mais fácil, que é a inspeção in loco. Professor, o que é isso? É olhar o local do acidente, é você estar presente no espaço onde o acidente aconteceu, de preferência logo após a ocorrência do acidente, mas a inspeção in loco permite ao investigador uma leitura mais ampla das causas do acidente. Lembrem-se, a investigação de um acidente de trabalho ela não envolve a procura ou a caça ou a busca pelo culpado, tá? E sim pelas causas do acidente. Segunda ferramenta legal seria você entrevistar o acidentado, bater um papo com o acidentado, tentar tirar dele algumas informações sobre o acidente. Isso é imprescindível, mas é bom lembrar também que isso requer um pouco de civilidade. Seria legal a pessoa, o entrevistador, ficar calmo, não tentar constranger a pessoa, não tentar intimidar o acidentado. Na verdade, o objetivo aqui não é investigação criminal, mesmo que o acidente tenha envolvido morte. Mas a gente vai conversar com o entrevistado para tentar entender o acidente. O terceiro seria a análise de causa raiz, que são os 5 porquês, e o diagrama de causa e efeito, que o professor vai falar lá na frente. São ferramentas técnicas. Quem vai utilizar isso são os técnicos de segurança no trabalho, mas é interessante que nós, colaboradores, tenhamos o conhecimento de como isso acontece. Vamos entender um pouquinho cada uma delas? Eu vou começar pela inspeção in loco. Primeira ferramenta a ser utilizada. Consiste em avaliar o local do acidente e as condições ambientais existentes. Nesse primeiro momento, a intenção é observar se a causa do acidente foi ato inseguro ou condição insegura. Quando eu avalio o ambiente, eu presto atenção nas condições inseguras. Seria interessante também, durante essa inspeção, entrevistar testemunhas. Por que entrevistar testemunhas é interessante? Porque alguém pode elucidar ou trazer à luz informações que o acidentado não poderia ter. Sempre tem alguém que presencia o acidente no trabalho, mas é complicado, porque nós temos um histórico no Brasil que os colegas de trabalho não comentam sobre acidente, para não entregar o colega. E aí fica complicado, porque se você não tem informações sobre como aquele acidente aconteceu, como é que você pode ajudar a vítima? Ou melhor, como é que você pode evitar que esse acidente se repita? Lembrem-se, conversar com o investigador do acidente não é entregar o colega, é municiar ou fornecer material, informações para esse investigador, para que ele descubra quais foram as reais causas do acidente. Terceiro ponto interessante é anotar todas as informações. Isso aí é para o técnico. É legal que ele anote todas as informações, tirar fotos do local, do equipamento, para em casa ou no seu laboratório, no seu escritório, sentado, calmamente, ele conseguir entender melhor como acontece um acidente ou como aconteceu aquele acidente. A inspeção in loco, ela é imprescindível
para que a pessoa, os técnicos, a equipe responsável pela investigação consiga chegar na causa sem especulações, sem sonhos, sem fantasias, sem inverdades. Essa investigação, inspeção in loco, eu gosto muito porque ela traz à luz muitas coisas. A observação criteriosa do espaço permite que o investigador ele tenha mais argumentos, mais elementos que possam ajudá-lo a resolver esse problema que foi o acidente. A investigação e a análise do acidente é uma coisa bem criteriosa da segurança no trabalho. E nós, enquanto colaboradores, como o termo é legal, nós deveríamos colaborar com essas ações. Colaborar com a investigação e com a análise do acidente e não fazer de conta, eu não vi nada. Parece aqueles crimes que acontecem na rua, em periferias, por exemplo, que ninguém viu nada. Tem 200 pessoas na frente de um balde de um mercadinho, um camarada chega armado, mata uma pessoa, vai embora, ninguém viu o cara, a cor do carro, o tipo da camisa, a altura da pessoa para poder ajudar a polícia a elucidar. Por quê? Porque eu tenho medo de ser perseguido por esse bandido. Mas no trabalho, por que eu não ajudo na investigação? Oxe, professor, o senhor é doido, eu vou falar nada, porque se eu falar que o meu colega estava trabalhando errado, ele vai perder o emprego. Eu vi o meu colega trabalhando errado e eu não pude chamar a atenção dele, não? Aí depois que acontece um acidente, é que eu vou dizer, eu ia te falar, mas falem antes, converse com os colegas de trabalho. Se as pessoas estiverem cometendo atos inseguros, sinaliza. Se mesmo assim elas conseguirem, informa ao técnico de segurança. Isso não é fofoca, não. Isso é proteção ao colega, isso é ética do trabalho. É ajudar o colega. Além da inspeção in loco, o segundo ou a segunda ferramenta, o segundo procedimento, é a entrevista com o acidentado. É importante sempre que o técnico, a equipe de investigação, entreviste com o acidentado para saber como aconteceu o acidente ou o incidente. No nosso caso, acidente, porque o Brasil não registra incidentes. Seria interessante um bate-papo informal para perguntar coisas do tipo: quantas horas estava trabalhando, dormiu bem à noite, está bem alimentado, houve algum problema no equipamento? Observe que o objetivo aqui não é demitir o funcionário, não. É entender as causas para o acidente, como aconteceu esse acidente. Pode ser uma falha mecânica, um equipamento com defeito, mas também pode ser sono, estresse, ressaca, uso de drogas, negligência, imprudência, imperícia. O leque é enorme de possibilidades. Então, o investigador ele precisa conversar com o acidentado. Professor, essa conversa é logo após o acidente? Não. É quando o entrevistado perceber que o acidentado tem condições de conversar com ele. A pessoa nervosa, você não vai poder conversar com ela. A pessoa em estado de choque. Então, o investigador ele tem que ter essa concepção de que qual o melhor horário, qual o melhor momento para conversar com a vítima de um acidente. Porque eu preciso que essa vítima me dê informações úteis para que eu possa chegar à conclusão desse laudo sobre esse acidente, a conclusão dessa investigação. Eu preciso chegar a dizer assim, a causa do acidente foi isso, ou o culpado pelo acidente foi aquilo ou aquele. Lembrem-se, vai aparecer o responsável pelo acidente. E o que o professor Paulo está falando vai ser sempre ou condição insegura, aí a culpa é da empresa, ou ato inseguro, aí a culpa é do funcionário. Então a gente tem que ter cuidado com atos inseguros. Eu falo sobre isso direto nas minhas aulas. Quando eu cometo um ato seguro, eu assumo o risco. Vou dar um exemplo de ato inseguro. A minha empresa exige que eu use capacete. E aí eu vou fazer uma manutenção e eu esqueço o capacete dentro do carro. Ato inseguro. Sofro um acidente, a empresa vai poder me cobrir? Não. Porque eu tinha equipamento de proteção e não estava usando. Por que eu não estava usando? A culpa é minha. Isso é um ato inseguro. Vamos ter cuidado com isso, tá? Muito cuidado com atos inseguros. Algumas dicas para proceder na entrevista com o acidentado. Primeiro, escolher um local calmo e tranquilo para realizar a entrevista. Isso é imprescindível. Não julgar a pessoa envolvida como se ele fosse culpado ou não. O objetivo do técnico ali é ajudar a pessoa e também ser ajudado por ela a entender o que provocou o acidente. Ninguém provoca um acidente porque quer. Nunca, jamais fazer comentários maldosos que podem ofender as pessoas. Outra coisa que é complicada, tentar adivinhar os fatos. Deixa a pessoa falar. Já perceberam que tem algumas pessoas que a gente começa a conversar e antes de você terminar uma frase, a pessoa completa? Eu tenho uma raiva disso.
Você vai completar? Não, calma, deixa a pessoa terminar. Então, é importante que o técnico ou o engenheiro que esteja fazendo essa investigação, no ato da conversa, que ele não fique adivinhando os fatos. Espere a pessoa falar calmamente. Outro dado interessante, outra dica interessante, é anotar tudo para que você não esqueça. E, se possível, chamar essa pessoa mais algumas vezes para conversar. Você chama hoje, anota, ficou em dúvida, chama amanhã. Meu pai costumava dizer que mentira não se sustenta. Quando você mente, cada vez que você conta, você aumenta ou você diminui alguma coisa. Então, mentira, ela sempre aumenta. A verdade, ela vai ser sempre dita da mesma forma. Outra dica importante, verifique se a pessoa envolvida tinha conhecimento dos procedimentos. Ele sabia o que ele estava fazendo? Ele sabia quais eram os passos a serem seguidos para a realização daquela atividade? E, por último e não menos importante, procure obter respostas claras e objetivas. Isso é importantíssimo. Respostas claras e objetivas ajudam no esclarecimento das informações. As respostas evasivas, não sei, faz com que você fique só perdendo tempo durante a sua investigação. Outra ferramenta fantástica é a análise de causa e raiz. Essa é perfeita. E essa serve, meninos, para a nossa vida pessoal, não só para a segurança no trabalho. Vamos lá? A análise de causa e raiz é uma ferramenta utilizada para encontrar as causas de um acidente. Consiste em avaliar o fato ocorrido e questionar sempre por quê. Ela também é chamada dos 5 porquês. E aí, como ela é uma análise de causa-raiz, a gente traz um diagramazinho bonitinho para a gente poder entender o efeito primário, que foi o que provocou, e as ações ou fatos decorrentes desse efeito primário. O professor vai explicar isso no próximo slide, mas vamos entender. É sempre a partir de questionamentos. Por exemplo, criança pequena, já percebeu que criança pequena tem a mania de por quê? Aí você fala assim, vai pegar o caderno, por quê? Porque eu quero, por quê? Porque você precisa, por quê? Então, esse porquê chato de criança, na vida adulta nos ajuda. Como que ele vai nos ajudar na vida adulta, professor Paulino? Simples. A partir de questões respondidas, que geram novas questões, eu chego à causa raiz do acidente. E eu vou explicar isso calmamente aqui na frente, a partir de 5 perguntas. Mas primeiro a gente vai entender quem criou isso e por que foi criado, porque eu acho fantástica essa história do porquê atrás das coisas. Vamos lá? No que consiste a técnica dos 5 porquês? Primeiro, surgiu lá no Japão, só para variar, criado pelo dono da Toyota, na busca pela qualidade plena dos seus processos. Observe, a coisa mais difícil do mundo vai ser a gente achar um carro da Toyota quebrado numa estrada. Já perceberam? Por que um carro da Toyota dificilmente quebra? Porque eles têm um controle de qualidade monstruoso de fábrica. A Toyota inovou a montagem de carros, a fabricação de carros. Depois, isso é um assunto para outra aula, mas eles melhoraram muito, principalmente em cima dessa técnica de causa raiz, também conhecida como técnica dos 5 porquês. Vamos lá. Consiste em, após definido exatamente o problema, questionar o porquê 5 vezes até que você encontre sua verdadeira causa. É bem simples. Eu vou fazer 5 porquês para que eu consiga chegar numa causa desse problema. Vamos fazer uma situação hipotética. Vamos para um exemplo. Suponhamos que o problema seja que os produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso. Você compra um produto numa empresa e o cara fala assim, eu vou lhe entregar terça, só chega na outra segunda-feira, da outra semana, 7 dias depois. Aí vamos entender por que vai chegar sempre com atraso? Professor, como é que eu vou fazer isso para entender? Agora o professor vai explicar. Como que eu vou chegar à causa do atraso fazendo perguntas, porquês? 5 perguntas para descobrir por que os produtos da empresa estão sendo sempre entregues com atraso. Vamos lá entender. Vai ficar mais fácil para nós. Primeira pergunta, por que os produtos têm sido entregues com atraso? Aí alguém responde, porque foram postados com atraso. Primeira pergunta, por que os produtos têm sido entregues sistematicamente com atraso? Aí o cara responde, porque foram postados com atraso. Aí já vem a segunda pergunta, por que os produtos foram postados por atraso? Aí o cara responde, porque o prazo estourou. Terceira pergunta, por que o prazo da produção estourou? Aí o cara responde, porque os materiais para a confecção não estavam disponíveis.
Quarta pergunta: por que os materiais não estavam disponíveis? Por que não foram solicitados a tempo ao fornecedor? Aí já vem a quinta pergunta: por que os materiais não foram solicitados a tempo ao fornecedor? Porque o controle de estoque não acompanhou o aumento da demanda pelo material. Logo, a culpa pelo atraso nas entregas é do controle de estoque. Então eu tenho alguém no controle de estoque que não cumpriu a sua etapa. Mas professor, o cara do controle de estoque vai acompanhar o aumento da demanda? Óbvio. Se é ele que envia o material. Por exemplo, você envia hoje 20 cadeiras. Toda semana você envia, todo dia você envia 20 cadeiras. Aí a semana que vem começa a ser enviado 30, 40, 50. Se está aumentando a procura por essas cadeiras, você vai continuar enviando só 20? Você vai ter que falar, opa, gente, vem cá, alguém me ajuda aqui, porque aumentou a demanda. Eu consigo entregar 20 cadeiras, não 50. Não tem como eu entregar 50 cadeiras. Aí você vai ter que organizar a produção para que você aumente a produção. Deu para entender como esses porquês são fantásticos? É simples, você vai sempre perguntando os porquês. Professor, pode ser só 5? Não, pode ir para 200 porquês. Eu tenho um outro exemplo agora, com mais porquês, para a gente tentar entender. Vamos tentar? O professor vai lendo. Causa normal, o colaborador quebrou a mão. Qual é a pergunta? Por que quebrou a mão? Porque ela ficou presa nas correias da máquina. Por que ficou presa nas correias da máquina? Porque a máquina entrou em funcionamento quando ele estava dando manutenção. Aí vem a pergunta: por que a máquina entrou em funcionamento quando ele estava dando manutenção? Porque não tinha cadeado de bloqueio. Por que não tinha cadeado de bloqueio? Aí eu posso ter outra opção, ó, porque não existe esse procedimento. Então nós vamos implantar esse procedimento. Mas pode ser, por que não tinha cadeado de emergência, de bloqueio, perdão? Ah, porque também não tinha chave de emergência. Ah, então não tem nem cadeado de bloqueio, nem chave de emergência, porque o equipamento é antigo. Qual é a solução? Trocar o equipamento. Mas por que a máquina entrou em funcionamento? Outra possibilidade, porque alguém ligou acidentalmente. Aí vem a pergunta: por que alguém ligou acidentalmente a máquina? Ah, porque não havia aviso de manutenção. Outra pergunta: por que não havia aviso de manutenção? Porque o funcionário não colocou. Por que o funcionário não colocou o aviso de manutenção? Porque ele teve pressa para fazer o trabalho. De quem é a culpa? Na última explicação do professor, a culpa é do funcionário. Na do meio é do equipamento que é antigo. E na primeira possibilidade é porque não existe um procedimento na empresa. Então eu tenho duas condições inseguras e um ato inseguro. Se a minha análise de causa raiz for para a terceira linha, alguém ligou acidentalmente, essa pessoa vai ser demitida. Porque foi um ato inseguro, tem um procedimento e ele não seguiu. Se for pela primeira linha, porque não existe um procedimento, condição insegura, a culpa é da empresa. Segunda linha, equipamento antigo, condição insegura, a culpa é da empresa. Mas na terceira linha, a culpa é minha. Então eu posso tomar uma justa causa. Perceberam como o acidente do trabalho ele pode ser facilmente analisado, facilmente resolvido? É só eu pegar uma análise de causa raiz, utilizando os 5 porquês. Os 5 porquês vão me dar a resposta por que o colaborador quebrou a mão. Eu tive aí 3 possibilidades. Primeira possibilidade, falta de procedimento na empresa. Condição insegura. Segunda possibilidade, equipamento antigo, culpa da empresa. Condição insegura. Terceira possibilidade, pressa de fazer o trabalho. Ato inseguro, culpa do colaborador. Demissão. Sem justa causa. Eu espero que vocês estejam entendendo como funciona o diagrama de análise de causa. Mas nós temos mais uma ferramenta, que também é legal, que as empresas usam também muito, que é o chamado diagrama causa e efeito. Esse é de causa raiz, vem aí o de causa e efeito, ou espinha de peixe, Ishikawa. O espinha de peixe também é muito utilizado para você chegar na conclusão de uma investigação de acidente de trabalho. Ele só é um pouquinho mais complicado. Eu gosto mais do causa raiz. Vamos entender o causa e efeito? Vamos lá. Diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, Ishikawa.
É uma ferramenta utilizada para representar as causas e os efeitos dos problemas, utilizando 6 categorias, podem ser muito mais. Quais são as categorias? Mão de obra, meio ambiente, método, máquinas e medidas. Como o professor disse, nós vamos explicar passo a passo cada um deles, mas como eu falei que é um diagrama espinha de peixe, é porque ele é feito assim, no formato de uma espinha de peixe. E aí você tem o efeito primário, que foi o acidente, e aí você vai procurar as causas. O problema foi da mão de obra, nos materiais, nas máquinas, no ambiente, nos métodos, nas medidas. É mais amplo. Isso aí geralmente a gente usa para acidentes que envolvem perdas fatais. Porque é uma investigação mais aprofundada. Ela é muito mais técnica. Ela exige muito mais da gente. Observe que são aí 6, 7 elementos para você chegar a um consenso de realmente o que aconteceu naquele acidente, ou o que provocou aquele acidente ou aquele problema. Eu trago também um esquema maior, que é sempre procurando quais são as causas, né, para que a gente possa chegar no problema ou na solução do problema. Vamos começar pelo método. Professor, o que seria um método? É tudo aquilo que envolve a produção. O método está acelerado, tem um padrão. Como é feito esse método? Ele é tranquilo, atende às normas de regulamentação? Tá? Como é feita essa produção? Hoje em dia, sim, é produção acelerada, mas mesmo sendo acelerada essa produção, ela consegue atender às normas. Então, o técnico ele vai ter que saber isso para chegar à conclusão do acidente, da causa do acidente. Métodos, envolve os métodos de produção, como são os métodos. Segundo elemento do diagrama de causa e efeito de Ishikawa são as máquinas. Tudo que se refere às máquinas e equipamentos utilizados no processo. Tornos, fornos, furadeiras. Bom, as máquinas estavam em perfeitas condições de uso? Quem utilizava as máquinas sabia manuseá-las? As máquinas estavam sinalizadas? Tinham mecanismos de bloqueio em caso de emergência? Tudo isso vai ter que ser relatado por escrito e depois analisado e reanalisado pela equipe de investigação de acidentes, tá? Para que eu possa fechar todos os elementos causadores, causas ou subcausas, para que esse problema ou acidente tenha acontecido. As medidas, foi mensurado em campo os valores, por exemplo, alguém mediu se o nível de ruído estava dentro do aceitável pela ANR, a iluminação era suficiente, a temperatura no local foi medida também, então eles vão ter que aferir esses elementos. Eu tenho que medir, literalmente mensurar, tirar os números das possíveis causas desse acidente. Por exemplo, foi um acidente com um camarada operando uma escavadeira barulhenta e ele deu uma ré e não viu o carro atrás, bateu no carro. O equipamento de proteção individual dele não era suficiente para que ele ficasse dentro do nível audível desses decibéis. A iluminação atrapalhou durante a execução de um serviço, porque não foi sinalizado antes na minha inspeção do meu equipamento, no checklist, por que eu não especifiquei lá que a iluminação era suficiente para a realização daquele trabalho? Então, essas medidas vão ser feitas pós-acidente para poder ajudar no entendimento dessas causas. O meio ambiente também aqui é complicado, hein? Tudo que se relaciona ao local de trabalho. De novo a iluminação aparece, ó, temperatura aparece, layout. O que é isso, professor? É a forma como o ambiente é apresentado. Tem mapas, eu sei lembra de mapa de risco que eu falei na aula anterior? Eu tenho noção de a quais riscos eu estou exposto durante a realização do meu trabalho. Eu tenho noção de a quais riscos eu me exponho. É bom a gente ficar esperto com isso também, porque o meio ambiente é outro elemento, aí já são as condições seguras que o professor Paulino tanto fala. Outro elemento complicado, os materiais. São de qualidade? É cortante, é inflamável, é pesado, é explosivo, é manuseado dentro das normas. Houve um treinamento para quem manuseia esses equipamentos, esses materiais, saberem utilizá-los no seu trabalho, estavam bem armazenados. Isso tudo faz parte dessa investigação do diagrama de Ishikawa. E aí a gente chega naquele pontozinho chave. Mão de obra, as pessoas.
envolvidas. Houve treinamento? São qualificados para fazer o trabalho profissionalmente? Como está essa jornada de trabalho normal, sobrecarregada, tá? Abaixo do padrão estabelecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego? A mão de obra da minha empresa, ela atende aos padrões? Tá? Se eu perceber isso tudo, aí eu consigo chegar no diagrama de Ishikawa. Olha como ele ficou legal agora. Qual foi o problema? Muitos acidentes. Aí a gente pensa, tá, como são as máquinas dessa empresa? Sem manutenção e sem proteção. Complicado. Materiais de baixa qualidade e cortantes. Imagine um material de baixa qualidade numa máquina sem manutenção, cortante e sem proteção. Manuseada essa máquina por uma pessoa desqualificada e estressada. Qual a chance do acidente acontecer? Essa pessoa desqualificada e estressada trabalha com material de baixa qualidade e cortante, com máquinas sem manutenção e sem proteção, num ambiente quente e escuro, num ritmo acelerado e sem padrão, com a temperatura superior a 45 graus e a iluminação inferior a 60 lux. Óbvio que nós vamos ter um acidente em cima do outro nessa empresa. Essa empresa é um caos. Ela precisa com urgência de uma equipe de segurança no trabalho para poder normatizá-la, para adequá-la às normas. Esse diagrama de Ishikawa, ele vai nos ajudar a entender de uma forma bem difícil, né? No início, mas que no final ela fica fácil, quais são as causas desse excesso de acidentes nessa empresa. É simples, está tudo errado na empresa. A mão de obra desqualificada e estressada, os materiais de baixa qualidade e cortantes, as máquinas sem manutenção e sem proteção, o ambiente escuro e quente, o método de produção acelerado e sem um padrão e as medidas todas acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde. O resultado disso seria o quê, professor Paulino? Muitos acidentes. E de quem é a culpa desses acidentes? Aí vem aquela discussão, de quem é a culpa? A culpa, nesse caso, é da empresa. É uma empresa que não se preparou para a produção. É uma empresa despreparada. Ela vai colocar a minha vida em risco. É para evitar esse tipo de empresa que existe a profissão de técnico de segurança no trabalho e a equipe de segurança no trabalho. Para que somos nós que vamos perceber essas coisas todas, que agora ficaram claras para a gente, mas que a gente só percebe o nosso lado. O técnico ele vai ter essa visão toda, a equipe de segurança do trabalho. Ele vai saber da mão de obra às máquinas, do meio ambiente ao método, das medidas aos materiais. A gente não tem noção disso tudo. O dono da empresa não tem noção disso tudo. Ele vai pegando isoladamente. Imaginem, se vocês fossem um dono da empresa e o técnico chegasse e falasse assim, tá explicado aqui por que tua empresa tem tanto acidente. O que é que você faria? Boa. Eu ia ficar maluco. Eu disse, meu Deus, como é que eu faço? Não dá para consertar tudo de vez. Você vai por partes. Isso eu sempre ensino aos técnicos de segurança. A gente vai adequando a empresa aos poucos, de acordo com a renda da empresa. Mas, diante disso que o professor Paulino explicou, percebem a importância da atenção à segurança no trabalho? Meninos, eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês a essas minhas videoaulas. Esperamos em Deus que essa pandemia passe para que nós possamos voltar a termos aulas presenciais, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.